Porque, aos 39 anos, 3 filhos e um emprego estável, eu decidi abrir um canal no YouTube. Pra que isso, Manu? A verdade é que este canal não nasceu de uma vez só. Ele foi sendo construído pouco a pouco, devagarzinho, em fases diferentes da minha vida. Em silêncios de palavras não ditas, mas com muitos textos e diários escritos. Nas crises, nos recomeços. Mas foi no meu puerpério que ele finalmente nasceu no meu coração. E talvez seja estranho pensar que um canal no YouTube tenha começado justamente num dos momentos mais caóticos na vida de uma mulher. Entre madrugadas acordada, hormônios bagunçados, cansaço, choro e conversas, muitas conversas silenciosas com Deus. Eu senti um desejo profundo de conversar com mais pessoas, trocar experiências, ouvir outras histórias. Esse canal ele nasceu no momento em que eu me sentia emocionalmente cansada, mas espiritualmente chamada para algo. Então, hoje eu quero muito conversar com você sobre como nasceu no meu coração a vontade de tornar esse canal público e por que eu decidi mergulhar no completo desconhecido. E sabe, eu pensei muito mesmo antes de tornar isso público, porque, sinceramente, quem é que se interessa por uma vida comum? Uma mãe cansada, uma casa bagunçada, o café esfriando no fogão, crianças correndo, dias imperfeitos. Mas foi justamente no meio de toda essa imperfeição, vivendo tudo isso, que eu comecei a perceber quantas histórias maravilhosas existem escondidas dentro da vida simples. Olá, jovens senhoras, eu sou a Manu e antes de começar esse vídeo, acho que vale a pena me apresentar rapidinho para quem está chegando aqui. Esse aqui, ele é um cantinho onde eu compartilho a vida de forma real e sensível, tá? A maternidade, a fé, os dias bonitos, os difíceis também, livros, reflexões, intimidades, fé e as pequenas belezas escondidas nos dias comuns. Por aqui, eu gosto de romantizar a vida, mas sem deixar de enxergar a realidade dela. Então se acomode, pegue sua xícara de chá e seja muito bem-vinda. A decisão de criar um canal nasceu durante um dos momentos mais sensíveis da vida de uma mulher, que é o puerpério. Em meio ao cansaço, às madrugadas acordadas, oscilações hormonais e aos dias em que eu me sentia completamente sobrecarregada, eu comecei a conversar muito com Deus, muito mesmo. E foram orações silenciosas, conversas enquanto eu amamentava, pensamentos no meio da madrugada, muitos pedidos de oração. Porque, sabe, existe uma coisa que eu comecei a perceber sobre mim, que eu acho que vocês podem se identificar também ao longo das minhas gestações e puerpérios, e que pode ajudar você, né, caso esteja vivendo uma dessas fases. O puerpério, ele sempre despertou em mim uma necessidade muito grande de fazer algo além do maternar. Algo que pudesse me conectar comigo mesma, sabe? Com a minha essência, com quem eu sou, além da função de mãe. E hoje eu entendo quanto isso era importante. No puerpério do meu primeiro filho, lá em 2016, eu não tinha nenhuma consciência disso. E eu acabei me abandonando completamente dentro da rotina materna. E aquele foi, sem dúvidas, um momento complicado em que eu simplesmente buscava sobreviver em meio a tantas mudanças dentro e fora de mim. Porque a verdade é que quando a mulher deixa de existir dentro dela mesma, tudo fica mais pesado, né? Então, em 2019, quando eu vivi uma perda gestacional, também enfrentei uma grande queda hormonal, também um puerpério, só que dessa vez sem ter um bebê no colo. E eu sofri muito mesmo. Existe um vazio na perda gestacional que não encontra substituição. E é uma ausência completamente silenciosa, uma dor muito difícil de explicar para quem nunca passou. E eu sei que eu ainda vou falar sobre isso com mais profundidade um dia. Continuando no meu puerpério da minha terceira gestação, em 2021, quando eu gerei a minha segunda filha, eu senti uma necessidade muito forte de me reencontrar comigo mesma. E foi aí que eu voltei para algo que eu fazia quando eu era criança e adolescente: o crochê. Eu comecei a fazer amigurumis, que são aqueles bonequinhos de crochê. E aquilo preenchia o meu dia, aquilo trazia paz na minha rotina com o bebê. Enquanto as minhas mãos trabalhavam, eu sentia que a minha mente descansava. E essa foi uma forma bem leve de atravessar aquele puerpério. E agora, após a minha quarta gestação, com a chegada do nosso terceiro filho, eu senti Deus me direcionando para algo novo. Como se ele estivesse me mostrando que existia propósito até nessa fase toda bagunçada. Como se ele estivesse me chamando para compartilhar beleza e verdade.
beleza nos pequenos detalhes, na vida cotidiana e verdade sobre a vida como ela realmente é. Porque eu não sei vocês, mas eu percebi que a internet anda cansada de perfeição, cansada de vidas montadas, de maternidades impecáveis, de casas silenciosas, de mulheres que parecem dar conta de tudo o tempo inteiro. Porque a vida real, ela não é assim, de forma nenhuma. A vida real tem bagunça, tem choro, tem dúvidas, tem dias difíceis, mas também tem amor, fé, recomeços e pequenos milagres escondidos ali na nossa rotina e que a gente não se dá conta. Foi aí que surgiu no meu coração, então, uma vontade de criar um espaço verdadeiro, sabe? Sem aquela pressão da perfeição, sem fingir que todos os dias são leves, sem transformar a vida em vitrine. Eu queria criar um ambiente acolhedor. É como se fosse uma conversa sincera entre amigas. E foi assim que nasceram os quadros desse canal que eu quero explicar um pouquinho pra vocês. Cada um deles representa uma parte muito real da minha vida que eu gostaria e que eu espero que possa inspirar você. Retratos da Maternidade é um quadro que talvez seja o pedaço mais caro de todos para mim, porque ali eu quero dividir a maternidade como ela realmente é. A rotina com os filhos, os desafios do puerpério, a gravidez, os partos, o cansaço, as culpas que são muitas, os momentos lindos, os difíceis também. Também tem uma parte minha que sempre amou o universo vintage e nasceu então o quadro Manu Vintage Soul. As roupas clássicas, as referências antigas, a delicadeza das coisas simples, a estética acolhedora. Então, trazer esse estilo vintage para o canal é quase como trazer uma parte da minha personalidade para mais perto de vocês. Então, me diz aqui nos comentários se você também se identifica com esse universo antigo. Existe ainda um quadro muito especial para mim entre fé e livros. Esse quadro talvez seja a definição mais honesta da fase que eu estou vivendo agora. Porque enquanto existe caos, também existe fé. Enquanto existem dias difíceis, também existe um Deus que abraça a alma e livros que trazem aprendizados, crescimento e recomeços. Para terminar, nós temos um cantinho especial chamado Chá e Reflexões. Esse quadro nasceu da vontade de desacelerar um pouquinho em meio à correria da vida. De sentar com uma xícara quentinha nas mãos e conversar sobre assuntos que, às vezes, ficam barulhentos dentro da gente, sabe? Porque eu acredito que existem conversas que acolhem. E muitas vezes tudo que a gente precisa é de um momento de pausa para respirar, refletir e lembrar que nós não estamos sozinhos. E eu quero que esse espaço seja de fato verdadeiro desde o começo e que possa alcançar as pessoas certas. Eu não tenho câmera profissional. Eu entendo quase nada de iluminação. Provavelmente muitos vídeos terão barulho ao fundo, interrupções, uma mãe cansada tentando organizar os pensamentos. Mas, pelo menos eu sei um pouco de edição básica de vídeos e gosto muito de editar. Para mim, a edição é uma forma diferente de criar arte. E mais do que isso, eu não quero compartilhar perfeição. Eu quero compartilhar coração com vocês. Mas, Manu, e se ninguém assistir? Sinceramente, tá tudo bem. Porque muitos criadores de conteúdo já me ajudaram sem nem imaginar. Muitas vezes eu me sentia acolhida por vídeos gravados por pessoas que talvez nunca vão saber da minha existência. De pessoas que eu nunca mais cruzei na internet. Então, se de alguma forma esse canal conseguir ajudar alguém, já terá valido a pena, né? E também, se não acontecer, ainda assim eu vou ter registros lindos de uma fase tão importante da vida da nossa família. E, apesar de a maternidade ser o principal ministério da minha vida, eu percebi que não queria criar um canal apenas sobre maternidade. Eu queria criar um espaço sobre vida real, sobre viver processos, mudanças, sobre crescer no meio da bagunça, sobre encontrar beleza em dias comuns. E talvez esse canal também seja um presente para mim mesma, uma forma de eternizar fases que passam rápido demais, porque um dia os bebês crescem, a casa fica silenciosa, as rotinas mudam, e eu sei que no futuro eu vou olhar para esses vídeos e lembrar, não apenas de como tudo parecia, mas de como tudo foi sentido. Isso tem muito valor. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Aqui provavelmente vai ter criança chorando ao fundo, louça na pia e dias imperfeitos. Mas também vai ter verdade, afeto e fé. E talvez eu queira terminar esse vídeo dizendo algo para quem sonha em começar a fazer algo novo, diferente, desafiador também.
mas acha que ainda não tá pronto, ou que é velho demais, ou que é novo demais. Porque a gente romantiza muito o perfeito o tempo todo. A câmera perfeita, a casa perfeita, a confiança perfeita, a rotina perfeita. Mas ninguém começa pronto. A maioria das pessoas só começa, mesmo com medo. Então, se existe algo queimando no seu coração há muito tempo, talvez seja a hora de parar de esperar a perfeição e simplesmente começar com o que você tem nas suas mãos. Porque às vezes o primeiro passo tremendo pode ser o começo de algo muito grande, muito bonito. Eu estava esperando o Romeu dormir para gravar esse vídeo, aproveitando que os meus filhos mais velhos estão na escola, mas ele decidiu uns 3 dias atrás que ele só quer dormir no meu colo. Então tá bom, eu vou gravar com ele no meu colo mesmo. É isso. Obrigada por estar aqui no começo dessa jornada comigo. Um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.